Você já se olhou no espelho e pensou: "Eu já não me reconheço mais"? E aqui eu não estou falando de aparência física, aqui eu estou falando da sua alma, da sua essência, da sua identidade. Às vezes a gente tenta se adaptar tanto ao ambiente, ao lugar, tentar agradar tanto as pessoas, que de repente a gente se perde. Nos perdemos de quem nós somos, ou até pior, perdemos a nossa identidade que Deus diz que nós somos. E o que acontece quando você começa a se moldar pelas expectativas dos outros, pelas pressões que a vida te oferece, você vai o quê? Se afastando milímetro por milímetro da sua verdadeira identidade em Deus. E hoje nós vamos confrontar essa realidade. E primeiro você tem que entender o que significa viver fora da identidade de Deus. Viver fora da identidade é viver tentando agradar, tentando provar que você é boa o suficiente, tentando corresponder um ideal que não é seu. É se adaptar tanto ao mundo, tanto às pessoas em sua volta, às redes sociais, às expectativas da sua família, que a voz que tem no seu interior, que é a voz do Espírito Santo, ela vai se perdendo. De forma simples, é quando a sua voz interna é trocada pela voz da comparação. É quando a sua performance nos papéis da vida, como esposa, como mãe, como profissional, ocupa esse lugar da sua vida que deveria ser a presença de Deus. Então, é quando você sabe que você é em Cristo, mas não vive como tal. Pensa comigo, muitas mulheres hoje, elas sabem que são escolhidas, mas elas vivem se sentindo insuficientes. Tem outras que sabem que têm um propósito lindo, mas vivem exausta tentando, né, ser boa em tudo para o quê? Para ser reconhecida. E isso é viver longe da sua identidade, longe da sua essência. E 3 sinais de que você está fora da sua identidade. Aqui eu vou passar 3 sinais claros que você precisa observar urgentemente. O primeiro, você vive tentando provar algo. Que tanto que você quer provar? Se a sua motivação for maior, vem do medo de você decepcionar alguém, do medo do que vão pensar, opinião, ou a necessidade de ser aceita em um grupo ou um ambiente, você já saiu totalmente do centro da sua identidade. Quem tem a identidade ela firmada, não precisa provar nada. Porque o valor já foi dado, você já recebeu o seu valor. O segundo sinal, confundir propósito com desempenho. Hoje nós ouvimos tanto falar sobre propósito, tem que encontrar o seu propósito, e muitas das vezes nós confundimos esse propósito com o desempenho. O seu propósito, você tem que saber que é quem você é em Deus e o caminho que Ele te chamou para andar. Seu propósito é o que você vai fazer com a sua vida, com a vida que Deus lhe deu. Esse é o seu propósito, servir e amar. Eu sempre falo isso, que o nosso maior propósito é servir e amar, tá? Desempenho é o quê? O desempenho é a sua nota que você tira, é a meta que você bate no seu trabalho. Então, o seu propósito é quem você é em Deus e o que Deus te chamou para onde você deve andar. E o desempenho é aquilo que você mede, consegue medir, tá? Se você mede o seu valor e a sua autoestima apenas pela sua performance, pelo seu resultado alcançado ou pelos papéis executados,
e sente um fracasso quando as coisas não saem como o esperado, você está com a identidade atrelada no que você faz e não no quem você é em Deus. Então, você não pode ter aí a sua autoestima, você não pode ter o seu valor atrelado à sua performance, porque quando você falha, você acha que você é insuficiente, que você não tem valor. Então a sua identidade, elas não devem estar atrelada ao seu valor. Então, a sua autoestima e o seu valor não pode estar atrelada ao seu desempenho. Agora eu consegui. E o terceiro sinal é silenciar a essência. Você silencia a sua essência. Esse é um sinal perigoso. Isso acontece quando você deixa de falar o que crê, das suas opiniões, por medo de quê? Por medo do julgamento, por medo de chocar o povo, o que não tem nada a ver contigo. Você deixa de sonhar o que você quer para se ajustar o que os outros sonharam para você. Quantas vezes você já viveu, creio eu, que no seu inconsciente, coisas que você vive por escolhas de algo lá no seu passado que você nem fez a escolha. Foi outra pessoa que fez essa escolha por você, né? Você deixa de sonhar o que você quer para se ajustar ao que os outros sonharam para você. Deixa de viver com verdade para manter paz e para manter a boa imagem. Essa voz interior do Espírito Santo, a sua bússola, de verdade, vai ficando cada vez mais baixa e você cada vez mais desconectada de quem você realmente é. E isso é um sintoma gravíssimo da sua desconexão com a sua identidade. E como voltar, Thalise? Como reencontrar a minha identidade? A boa e grande notícia é que a sua identidade em Deus, ela nunca muda, ela é permanente, nunca se perde, mesmo quando você se distancia dela. Eu fiz um post essa semana no Instagram, onde eu falei que muitas das vezes não me sentia digna, muitas das vezes não, todas as vezes eu não me sinto digna de me aproximar de Deus, né, por conta do amor que Ele tem por mim. E é uma coisa meio que difícil de compreender na nossa mente humana, porque Deus enviou o seu Filho único para morrer por mim, uma pecadora, uma pessoa que erra a todo momento. E aqui, quando fala que a sua identidade em Deus nunca muda, nunca se perde, mesmo quando você se distancia dela, é sobre isso. Deus olha para mim e olha para você e fala: minha filha, eu te amo. Olha o valor que eu te dei. Eu dei o meu filho único por você. Olha o valor que você tem. Então, a identidade de Deus, o nosso valor em Deus não muda. E nunca se perde, mesmo quando você se distancia dela. Ela apenas ele não a ele apenas nos chama para voltar para o nosso lugar perto dele. Você não precisa se reinventar. O que nós vemos hoje, eu e você, vemos hoje em dia, são pessoas querendo se reinventar, tentando mudar. Não precisa, você precisa se reencontrar. E eu vou passar aqui 3 passos práticos para você iniciar esse caminho de volta. Então, primeiro, você tem que voltar à fonte. Como volta à fonte? Busque um momento de silêncio de você e Deus. Oração, mergulho na palavra. Eu ia procurar minha Bíblia está aqui, não, tá aqui na. Mergulha na palavra. Desliga a opinião do mundo por um tempo e se ligue em Deus. Eu amo acordar mais cedo do que todos aqui em casa. Eu amo ter esse momento de leitura, de oração, de me conectar com Deus, me conectar com a minha essência. Isso para mim é fundamental. Eu muitas das vezes
anteriormente a essa busca por autoconhecimento, essa busca por estudos sobre a minha pessoa, sobre, desenvolvimento pessoal, eu deixava isso muito para o final do dia, a minha conexão com Deus no final do dia. E sempre, eu estou vendo aqui, está bem melhor para ver ali. Sempre eu deixava o que sobrava para Deus. E aquilo era muito ruim, porque eu não estava conectando com Ele nem comigo. E quando a a questão das primícias, né, a palavra de Deus quando Caim e Abel, né, o erro maior do Caim foi que ele não deu as primícias, ele deu o que sobrou, e aquilo foi um erro dele. Então, quando a gente para no início do nosso dia, onde a gente está cheio vamos dizer assim, da nossa energia, da nossa concentração, nós estamos 100%, e quando nós entregamos nosso primeiro tempo para Deus, tudo muda. Então, acorde mais cedo. Não precisa acordar 5 horas da manhã. Eu acordo 5, acordo 4h30. Tem dia que eu tenho mais demandas, então eu tenho que acordar um pouco mais cedo, mas também durmo mais cedo. Isso aí vai de acordo com a sua rotina. Então, eu prefiro acordar mais cedo, que todo mundo em casa tenha esse momento meu com Deus. E aqui você vai o quê? Você vai buscar esse momento de silêncio com Deus, oração, mergulho na palavra e desligar a opinião do mundo. O segundo passo aí para você se reencontrar com a sua identidade, é você lembrar do que Deus já disse sobre você. Em Efésios 2:10 diz assim: "Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para boas obras". Você não é um acidente. Eu gosto muito de um livro que é o Uma Vida com Propósito, e o primeiro capítulo dele, ele já fala: "Você não é um acidente". Você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Você é uma obra-prima de Deus com um propósito pré-definido. Então, lembre-se do que ele já disse sobre você. O terceiro, pratique a autenticidade. Comece com pequenos passos. Diga não ao que não te representa, defenda uma verdade que você crê, viva o que você acredita, ainda que seja só um detalhe do seu dia. Ainda que seja só em um detalhe do seu dia. Então, comece com pequenos passos. Viva a sua autenticidade. Uma das coisas que eu nós somos muitos seres muito influenciáveis. E quando a gente é dominado pelas mídias sociais, a gente acaba, adquirindo, né, algumas, particularidades do outro para nós. E o que eu mais vejo hoje, por exemplo, é adolescentes com o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de tênis, o mesmo estilo de cabelo. Me É igual, por exemplo, quando eu estava entrando nesse mundo do empreendedorismo digital. Colocaram as empreendedoras, e aqui as que têm autoridades nos assuntos, que as mulheres tinham que usar, terninho, né, blazer. E eu sou uma pessoa muito calorenta, eu não consigo lidar com blazer. Imagina eu hoje no sol do Rio de Janeiro, 40 graus, de blazer. Não, para mim não dá. Então, assim, a gente acaba, eu e você, acabamos nos adaptando ao que as pessoas trazem. Então, se a gente não viver essa autenticidade, o que você é, mesmo que seja um pequeno detalhe do seu dia, a gente perde a nossa identidade. Então, para você lembrar hoje, você não precisa ser outra mulher. Você só precisa se reencontrar em quem Deus disse que você é. A sua essência, a sua identidade, ela está intacta, ela não muda. Ela está esperando para você viver ela de verdade. E para aprofundar nesse assunto, na quinta-feira agora, eu vou às 7 horas da manhã, eu vou fazer um ao vivo aqui no YouTube, eu sempre faço ao vivo toda quinta-feira.
né, eu transferi, botei o vídeo aqui comunicado com vocês, assim, né, na terça-feira e o ao vivo na quinta-feira. Então, quinta-feira vai ter aqui um ao vivo, aonde eu vou aprofundar sobre isso e eu vou estar falando sobre identidade em Deus versus as confusões da vida, como permanecer firme mediante as loucuras, os caos da vida, tá? Para te ajudar aí a blindar a sua alma quando tudo parecer bagunçado. E eu quero fazer um convite para você. Se você sente que precisa dar um passo mais profundo nessa caminhada, eu quero fazer esse convite muito especial. No dia 20, vou começar a fazer o desafio 21D, que é o desafio de 21 dias, ressignificando a sua história. É um processo de 21 dias, onde eu vou te guiar dia após dia, tarefas diárias, a se reconectar com quem você é em Deus, reconstruir a sua identidade, que a gente tanto fala aqui, e viver o seu propósito, tá? E se essa mensagem que eu falei aqui hoje para você tocou em você de alguma forma, em alguma dor, que você precisa aí resgatar a sua identidade, esse desafio também é para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso, tá? Você se inscreve e venha viver essa transformação comigo. Eu espero você nesse desafio também. E aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui com uma amiga que precisa encontrar a sua identidade, tá? Então é sobre isso. Eu espero vocês no próximo vídeo.